Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos falar sobre a hipertensão de origem endócrina. Então nesse vídeo nós vamos definir o que é hipertensão, vamos entender o que é hipertensão endócrina, vamos ver quando nós devemos suspeitar de hipertensão endócrina e como nós devemos avaliar esse paciente clinicamente e também nós vamos falar sobre algumas causas de hipertensão endócrina. Se esse assunto é relevante para você, então já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tem muita gente que acompanha o nosso canal, mas ainda não é inscrito. Então, para um pouquinho, se inscreve, clica no botão de se inscrever, ativa o sininho e também compartilha esse vídeo, que isso nos ajuda muito a continuar produzindo mais conteúdo e que esse conteúdo consiga alcançar mais e mais pessoas. Então, vamos definir o que é a hipertensão arterial e como ela é diagnosticada. Então, a hipertensão ela é definida como uma pressão sanguínea superior a valores de 139 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica e acima de 89 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica, tá? Lembrando que esses valores para adultos com 18 anos ou mais, com base na média de 2 ou mais leituras de pressão arterial, ali medidas de forma correta, né? Muito importante ressaltar isso, e ali em cada uma das 2 ou mais visitas ao consultório, tá? A hipertensão é uma doença bem prevalente no mundo todo. Só no Brasil, para vocês terem ideia, ela afeta mais de 30 milhões de pessoas, tá? Aqui nós temos uma tabela com as diretrizes da Sociedade Europeia de Hipertensão e da Sociedade Europeia de Cardiologia, tá? Foi a tabela mais completa que eu consegui encontrar, tá? Essas diretrizes é bem parecida com o que foi publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, então as classificações ela é bem parecida para nós, tá bom? Então, abaixo de 130 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica e abaixo de 85 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica é considerado uma pressão arterial normal, tá? E aí nessa faixa de valores de 130 a 139 milímetros de mercúrio ou 85 a 89 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica é considerado ali já uma pressão que a gente chama de pressão arterial limítrofe, né? Ela não é uma hipertensão ainda, ela está ali bem no limite, né? E também não é uma pressão arterial normal, que ela já oferece risco, como a gente pode ver aqui. Então a gente classificou, né? Ali aqui entre as pessoas que não têm fator de risco, tá? As que têm de 1 a 2 fatores de risco, as que têm 3 ou mais fatores de risco, as pessoas que têm lesão de órgão-alvo, doença renal crônica estágio 3 ou diabetes, e as pessoas que têm doença cardiovascular sintomática, doença renal crônica estágio 4 ou superior, ou diabetes com lesão de órgão-alvo e fatores de risco. Tá? Por que a gente classifica essas pessoas também? Porque não é só o valor da pressão arterial que vai definir a minha conduta com o paciente, que vai definir as metas para o meu paciente. Eu tenho que avaliar não só, eu tenho que avaliar os valores de hipertensão arterial, é muito importante, mas eu tenho que avaliar também o histórico desse paciente, se ele tem algum fator de risco, se ele tem diabetes, se ele tem doença renal crônica, se ele tem já uma lesão de órgão-alvo, para a gente definir as metas se ele precisa ficar abaixo da pressão arterial limítrofe ou não, tá? E definir qual que é o risco desse paciente de ter uma complicação relacionada à hipertensão, tá? Então, nas pessoas que não existe fatores de risco, né, ela não tem histórico de fatores de risco, na pressão arterial limítrofe ela nem tem nenhum risco, né, de ter uma complicação referente à pressão arterial. Já na faixa ali de 140, 159 milímetros de mercúrio para a pressão sistólica
ou 90 a 99 milímetros de mercúrio para a pressão diastólica, esse paciente ele já tem um baixo fator de risco, tá? Ele tem já um risco, mas ele tem um risco baixo ainda, tá? No grau 2 de pressão arterial, de hipertensão, né, arterial, quer dizer, na faixa de 160 a 179 milímetros de mercúrio para pressão sistólica, ou de 100 a 109 de pressão diastólica, ele já tem um risco de complicação moderado, tá? E no grau 3 de hipertensão arterial, que é igual ou superior a 180 milímetros de mercúrio para pressão sistólica, ou de 110 acima de milímetros de mercúrio para pressão diastólica. Esse paciente, mesmo sem fatores de risco, ele já tem um alto risco de complicação da hipertensão, tá? Já nos pacientes com um ou dois fatores de risco, na pressão limítrofe ele tem um baixo risco, ele tem um risco, mas um risco baixo ainda. No grau 1 de pressão arterial, ele já tem um risco moderado de complicação. No grau 2 de hipertensão arterial, ele já tem um risco moderado a alto. E no grau 3, ele tem um alto risco de complicações, tá? Pacientes com 3 fatores de risco ou mais, ele tem na pressão limítrofe, olha, veja bem, né, como já muda, já como é importante o histórico do paciente ser avaliado, né? Então, na pressão limítrofe, ele já tem de baixo a moderado risco de complicações, tá? Então, significa o quê? Que esse paciente ele tem que ter uma pressão arterial o mais normal possível. Ele não pode nem mesmo ficar na pressão arterial limítrofe, tá? Então, a meta dele é mais baixa. Tá? No grau 1 de hipertensão arterial, ele tem já um moderado para alto risco. E no grau 2 e grau 3 de hipertensão arterial, ele já tem um alto risco de complicação. Nos pacientes com lesão de órgão-alvo, doença renal crônica estágio 3 ou diabetes, a partir da pressão arterial limítrofe, ele já tem um moderado para alto risco. Tá? No grau 1 e grau 2 de hipertensão, ele já tem um alto risco de complicações. E no grau 3, ele já tem um alto risco para muito alto risco de complicações. E por último, nos pacientes com doença cardíaca sintomática, doença cardiovascular sintomática, doença renal crônica estágio 4 ou superior, ou diabetes com lesão de órgão-alvo e fatores de risco, a partir da pressão arterial limítrofe em diante, ele já tem um alto risco de complicações, tá? Então é preciso ficar bastante atento em relação às classificações, aos fatores de risco desses pacientes, tá? E com base nisso, a gente vai fazer, né, o gerenciamento desse paciente. Então, voltando aqui no slide que a gente tinha no primeiro slide, né? Algo muito importante de ressaltar é que menos de 5%, né, dos pacientes com hipertensão é exatamente uma hipertensão endócrina, tá? A grande maioria da hipertensão é a chamada hipertensão essencial, né? Também conhecida como hipertensão primária, ou seja, ela não possui uma causa identificável, tá? Então, na verdade, como a gente já está falando da pressão, da parte de endocrinologia desde os primeiros vídeos do canal, né? Então, a gente vai nos ater a esses 5%, a essa hipertensão endócrina, tá? Posteriormente, a gente vai fazer um vídeo voltado para hipertensão arterial essencial, tá? Que é um vídeo também que é muito importante e vai ajudar bastante pessoas, tá? Mas por enquanto a gente vai ficar um pouquinho mais restrito nessa hipertensão endócrina. E quando nós devemos suspeitar de hipertensão endócrina? A hipertensão endócrina, ela deve ser suspeitada em dois casos.
O primeiro, quando encontramos achados físicos ou histórico do paciente em relação a uma doença endócrina específica, como, por exemplo, paciente jovem com hipertensão, né? Pacientes com hipertensão resistente, pressão arterial muito alta, acima de 180 milímetros de mercúrio para pressão sistólica, acima de 110 milímetros de mercúrio para pressão diastólica, plétora, né? Ali é uma característica da síndrome de Cush, né? Características do excesso de hormônio do crescimento, né? A acromegalia também aumenta, né, a pressão arterial, né? É uma causa de hipertensão endócrina. Características de hipotiroidismo, como, por exemplo, olhos inchados, pele seca, né? É um grande indicativo, porque o hipotiroidismo também causa pressão arterial alta, né? Hipertensão arterial. Também sinais e sintomas de hipertiroidismo, como palpitação, perda de peso, né? É também uma doença que pode causar hipertensão arterial, tá? A gente suspeita também quando há incapacidade do paciente de responder a uma terapia convencional, como, por exemplo, em pacientes que têm a necessidade de utilizar mais de 3 antihipertensivos para controlar a pressão arterial, né? Então, é muito importante nós avaliarmos esse paciente. Tá? Também é muito importante, pessoal, identificar corretamente os pacientes com emergência hipertensiva, né? Porque é um paciente que tem um alto risco, né? O que é a emergência hipertensiva? Pacientes que têm um aumento da pressão arterial e mais a lesão aguda em órgãos-alvos, tá? Então, devemos realizar ali o tratamento urgente necessário nesses pacientes. Então, aqui, pessoal, nós entramos nas causas de hipertensão endócrina, tá? A hipertensão endócrina é diferente da hipertensão essencial, né, da hipertensão primária, né, a hipertensão endócrina, que é uma hipertensão secundária, tá? É uma das causas da hipertensão secundária. Ela sempre está ligada a uma causa, né? Aqui no slide nós vemos algumas das doenças que pode gerar hipertensão de origem endócrina, né? Por exemplo, a síndrome de Cush, né? A hipercortisolemia, ela está associada à hipertensão em aproximadamente 80% dos casos em adulto e metade das crianças, né? Nós já falamos sobre a síndrome de Cush em vídeos anteriores, então é muito importante, acesse lá a playlist, né, com os vídeos falando sobre a doença. Você pode conferir todas as informações através desses vídeos, tá? Também o aldosteronismo primário, né? Nós vamos falar sobre o aldosteronismo primário nos próximos vídeos, tá? No próximo vídeo a gente já começa a falar sobre o hiperaldosteronismo, tá? Então acompanhe o nosso canal para não perder nenhum detalhe. Também o feocromocitoma pode causar hipertensão arterial, né? E o feocromocitoma, eles são tumores neuroendócrinos raros que são compostos ali por tecido cromafim, né? Ali contendo grânulos neurosecretórios, tá? Os feocromocitomas suprarrenais e a maioria dos paragangliomas localizados no abdômen, eles produzem e secretam catecolaminas, né? E essas catecolaminas obviamente, ela pode causar hipertensão paroxística ou sustentada, inclusive com crise hipertensiva, tá? Nós vamos também falar em detalhes sobre o feocromocitoma nos próximos vídeos, tá? Então, acompanhe por aqui. Outra doença que pode causar hipertensão endócrina é o hipertiroidismo, tá? O hipertiroidismo, ele aumenta a pressão arterial sistólica, né? E dessa forma ele aumenta a frequência cardíaca, né? Diminui a resistência vascular sistêmica e eleva o débito cardíaco. Nós falamos sobre isso em vídeos anteriores, então quando acabar esse vídeo, se você ainda não viu, corre lá na playlist que tem assunto bem completo em relação a isso, tá? Em relação à doença, principalmente sobre a doença de Graves, que é uma das causas de hipertiroidismo. Também nós temos o hipotiroidismo, né? Nós vimos em vídeos anteriores que o paciente com hipotiroidismo apresenta ali comprometimento da função endotelial, né? Tem aumento da resistência vascular sistêmica e expansão do volume celular.
e, consequentemente, isso leva ao aumento da pressão arterial, principalmente diastólica, tá? Tudo isso nós falamos em vídeos passados, né? Então, por isso é muito importante você acompanhar todos os vídeos. Então, como nós vemos aí, tanto o hipertiroidismo quanto o hipotiroidismo ele pode provocar hipertensão arterial, tá? Além disso, outra doença que pode causar hipertensão endócrina é a hiperplasia adrenal congênita causada pela deficiência de 11-beta-hidroxilase, tá? A 11-beta-hidroxilase ela é responsável pela conversão de desoxcorticosterona em corticosterona, que é precursora da aldosterona, tá? E também a 11-beta-hidroxilase ela é responsável pela conversão de 11-desoxicortisol em cortisol, tá? Em aproximadamente 2/3 dos indivíduos afetados por uma deficiência dessa enzima, ocorre hipertensão renina monogênica baixa, tá? Com baixos níveis de aldosterona, causado ali pelo acúmulo de 11-desoxicortisol e desoxicorticosterona, tá? Também pode, né, a hiperplasia adrenal congênita ali causada pela deficiência de 17-alfa-hidroxilase também pode provocar hipertensão endócrina, tá? Porque essa deficiência enzimática, ela é rara, né? Ela leva ali a diminuição da produção de cortisol e esteroides sexuais e ocorre ali a elevação crônica do ACTH, né, do hormônio adrenocorticotrófico, que causa um aumento na produção de desoxicorticosterona e corticosterona, né? E, consequentemente, isso leva à hipertensão, né? Leva à hipertensão, leva à hipocalemia, que é a baixa concentração de potássio no sangue, baixas concentrações de aldosterona e ali com renina suprimida, tá? Também pode ocorrer a hipertensão endócrina devido ao excesso aparente de mineralocorticoide, tá? A hipertensão de baixa renina ela pode se apresentar de várias formas. Uma delas é o excesso aparente de mineralocorticoide, considerado o chamado AMI, né? Que é um distúrbio autossômico recessivo causado ali pela deficiência da enzima 11-beta-hidroxiesteroide, desidrogenase tipo 2, né? Essa enzima ela é responsável por converter o cortisol em cortisona inativa em células tubulares renais, tá? Também pode ser causado por síndrome de Liddle, tá? Liddle ele descreveu pacientes com hipertensão grave, hipocalemia e alcalose metabólica que apresentava baixos níveis plasmáticos de aldosterona e atividade plasmática de renina. Então, nessa doença ocorrem mutações nos genes que codificam a subunidade beta ou gama do canal de sódio epitelial renal, que leva à ativação de reabsorção renal de sódio, né? E subsequente expansão do volume. Tudo isso leva ao aparecimento da hipertensão arterial. Também pode ocorrer devido a pseudo-hiperaldosteronismo tipo 2, tá? Essa condição que é transmitida de forma autossômica dominante. Então, a hipertensão nesses pacientes eles podem se desenvolver como consequência do aumento da reabsorção renal de sal e a hipercalemia ocorre como resultado da redução da excreção renal de potássio, mesmo com filtração glomerular normal e secreção de aldosterona, tá? Também a hipertensão arterial ela pode ocorrer devido à resistência a glicocorticoides, tá? Este é um distúrbio raro, né? É um distúrbio hereditário autossômico que pode ser tanto recessivo quanto dominante. Ele é causado por mutações inativadoras do gene do receptor de glicocorticoide e por isso ocorre elevação permanente do ACTH, que pode levar à estimulação de compostos adrenais com atividades mineralocorticoides, como a corticosterona e a desoxcorticosterona, tá? E também ocorre a elevação do cortisol, que pode levar à estimulação do receptor mineralocorticoide e tudo isso leva à hipertensão, tá? Também nas mulheres com essa doença pode desenvolver o hirsutismo e a oligomenorreia, né, devido à estimulação dos andrógenos. Falando sobre o diagnóstico clínico da hipertensão arterial.
A gente não vai falar sobre o diagnóstico laboratorial, porque como a gente viu, existe várias causas de hipertensão endócrina, tá? Então, o diagnóstico laboratorial ele vai ser voltado, né, de acordo com a suspeita de doença que está causando, né? Então, se é a síndrome de Cushing que está causando ali a hipertensão arterial, vai se medir, é, vai se medir, por exemplo, o cortisol, né? Se for causado ali por uma acromegalia, por exemplo, né? Vai medir IGF, enfim. Então, os exames laboratoriais ele vai depender da causa que é suspeitada, tá? Então, por isso a gente vai se ater só ao diagnóstico clínico. E aí, quando a gente for falando sobre as doenças, né, que como a gente já falou, né, das doenças e vai continuar falando das doenças que provocam hipertensão arterial, então você pode assistir. Quando a gente falar sobre o diagnóstico laboratorial de determinada doença, você pode acompanhar como é feito o diagnóstico, tá bom? Então, primeiro passo, né, no diagnóstico clínico, primeiro passo ao avaliar um paciente com suspeita de hipertensão relacionada ao sistema endócrino é excluir outras causas de hipertensão secundária, né, principalmente os distúrbios renais, tá? A hipertensão endócrina é uma hipertensão secundária, mas dentro da hipertensão secundária não existe só as causas endócrinas, tá? Existem outras causas também. Então, um histórico médico detalhado e revisão dos sistemas, né, do paciente, ele deve ser realizado. Além disso, o início da hipertensão e a resposta ao tratamento antihipertensivo prévio, ele deve ser determinado nessa avaliação, tá? Nessa avaliação, nós também devemos fazer uma análise cuidadosa sobre a adesão do tratamento antihipertensivo prescrito, tá? Às vezes essa falta de resposta do medicamento não está relacionado a uma doença, uma causa endócrina, né? Ela pode ser uma causa endócrina, mas nem sempre, né? A maioria dos casos, muitas vezes, é a própria baixa adesão ao tratamento prescrito. Então aí, né? Mais uma vez, é, o médico ele tem que avaliar o farmacêutico, né, puxando um pouquinho para o nosso lado, né, como eu sou farmacêutico, estão trazendo para o farmacêutico também essa responsabilidade, né, você está acompanhando o paciente que está usando vários antihipertensivos, né, ali e não resolve o problema, o primeiro de tudo, antes de você encaminhar o paciente para um médico ali com uma suspeita de hipertensão endócrina, você tem que avaliar também se o paciente ele está tomando os medicamentos conforme o médico prescreveu, senão não adianta, não vai abaixar mesmo, tá? Além disso, nós devemos levantar um histórico de danos em órgão-alvos, ou seja, vou verificar se o paciente ele tem histórico de retinopatia, de nefropatia, de claudicação, né? Para quem não sabe, é uma dor que geralmente acomete as pernas ali causado pelo pouco fluxo de sangue, tá? Geralmente durante o exercício, e ele é um grande indicativo de doença arterial periférica, tá? Então, por isso que eu preciso avaliar se o paciente tem esse histórico também. Também levantarmos um histórico de doença cardíaca, de doença arterial carótida e também abdominal, tá? Também nós devemos explorar em detalhes o estado geral de risco cardiovascular desse paciente, tá? É muito importante saber que a prevalência de hipertensão resistente ela é bem alta, né? Essa resistência, mesmo quando o paciente ele está tomando os medicamentos corretamente, ali é um forte indício para nós suspeitarmos de hipertensão de origem endócrina. Então, primeiro, eu vou avaliar se o paciente realmente está aderindo ao tratamento, se realmente ele está tomando os medicamentos que o médico passou, antes de eu suspeitar de uma doença, né, uma hipertensão de origem endócrina. Se ele está tomando 3 ou mais medicamentos para conseguir controlar a doença, é um grande, né, a gente tem que avaliar essa suspeita sim.
Continuando aqui em relação ao diagnóstico clínico, então, assim como em outras causas de hipertensão, o médico ele deve questionar, né, ali o paciente sobre os hábitos alimentares, como a ingestão de sal, por exemplo, né, também flutuações de peso, né, o uso de medicamentos e suplementos de saúde, mesmo que o paciente que não tem histórico ali de prescrição médica, né, a gente tem que questionar o paciente em relação a isso, se ele está tomando algum medicamento, algum suplemento por conta própria, tá? Incluindo chás, né? Tem muito paciente que, se a gente perguntar, tá tomando algum medicamento, ele não considera o chás como medicamento, né? Então a gente tem que questionar tudo, né? Preparação à base de ervas, né? Que muita gente ela não tem consciência que as ervas, né? Que o chazinho, né? Muitas vezes tem uma influência terapêutica, tem um impacto ali no organismo dele, né? Drogas recreativas, a gente tem que verificar também se o paciente faz uso, contraceptivos orais, né? Tudo isso pode influenciar na pressão arterial, tá? Além disso, a gente tem que traçar um histórico familiar detalhado, né? Porque isso pode fornecer informações muito valiosas sobre as formas familiares de hipertensão endócrina. Nós devemos examinar o paciente, né? Examinar o paciente é muito importante, assim como prestar atenção aos sintomas do paciente, né? Por exemplo, a maioria dos pacientes portadores de feocromocitoma, ele é sintomático, né? Que chega com hipertensão arterial, ele é sintomático, né? Esses sintomas eles podem incluir dores de cabeça, palpitação, ataques de ansiedade, né? Sudorese intensa, que é muito semelhante, até a princípio pode até ser confundido ali com sintomas de hipertiroidismo, né? E a gente só vai fazer esse diferencial através dos exames laboratoriais, né? Já pacientes com síndrome de Cush, por exemplo, né, eles se queixam ali de ganho de peso, insônia, depressão, facilidade de contusão, né, fadiga. Também pode ser observado acne, surtismo em mulheres, né? Mas como vocês podem ver, não são sintomas tão específicos, né? E aí é um grande desafio ali em reconhecer pacientes com síndrome de Cush, né, em evolução, entre os muitos diabéticos obesos, né, e muitas vezes mal controlados, isso pode acabar atrasando o diagnóstico preciso. Por quê? Qual que é a característica principal, a forma principal que a gente vê a síndrome de Cush? Paciente ali com a face em lua cheia, com uma obesidade centrípeda, né, enfim, com muitas vezes até o paciente obeso que tem o próprio diabetes, né? Porque a obesidade ela leva o diabetes e a síndrome de Cush ele causa, né, esses sintomas, só que também a obesidade ela causa esses sintomas. A obesidade sem a síndrome de Cush também causa esses sintomas, né? Então muitas vezes isso pode acabar confundido. Então o médico, né, o que vai fazer a avaliação, ele tem que manter ali uma alta suspeita em relação a isso também, né, em relação à síndrome de Cush, por exemplo. Também existe o hiperaldosteronismo primário, né, que ela é manifestada ali por hipertensão leve a grave, né, também hipocalemia, né, pode estar presente, mas é um achado que encontramos, mas não é um achado que nós encontramos em todo o paciente, tá? É importante lembrar que existe também o aldosteronismo primário normocalêmico e normotenso. Então a gente precisa ficar bem atento em relação a isso, né? A esse diagnóstico, mas isso a gente vai falar nos próximos vídeos. Também pode ocorrer poliúria, né, que é o excesso de urina, né? Miopatia, disritmia cardíaca, né, em casos de hipocalemia grave. Também é muito importante nós ressaltarmos que é necessário um exame físico completo com atenção para evidências de lesões em órgão-alvo, né, que é uma característica ali da hipertensão secundária. E por último, né, falar sobre o tratamento. Na hipertensão endócrina sempre vai existir uma causa, como a gente já falou. Então, além do tratamento da própria hipertensão, nós devemos realizar o tratamento da causa da doença que está gerando a hipertensão de forma adequada, tá?
Então, a gente não vai entrar exatamente nos medicamentos, né? Depois a gente, quando for falar até de hipertensão essencial, a gente pode falar dos medicamentos antihipertensivos que são utilizados, mas o tratamento, né, específico da causa da doença, a gente está falando, né, nos próprios vídeos que a gente já fez, nos próximos vídeos que a gente vai fazer de feocromostoma, de hiperaldo, né? Então, a gente vai falar especificamente de quais medicamentos são utilizados, tá? Então, é só ficar ligadinho aqui que a gente vai ver tudo isso. Então, por hoje é isso, pessoal. Na semana que vem vamos começar a falar sobre o hiperaldosteronismo, tá? É um vídeo ficou um pouquinho maior do que eu gostaria, mas eu acho que as informações importantes aqui para a gente conseguir avaliar esse paciente, conseguir receber esse paciente, né, foi passado. Então, no próximo vídeo nós vamos completar, né, como a gente falou, a gente vai começar a falar sobre o hiperaldosteronismo, que será um vídeo que irá complementar o que nós falamos nesse vídeo, então não perca. E lembrando vocês que temos os outros vídeos disponíveis no canal para vocês, né, para vocês verificarem questão das outras doenças, né, que pode causar a hipertensão arterial. Então acesse o canal. Os vídeos eles estão disponibilizados em playlist, né, exatamente para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.